Vamos seguir com informações ao vivo diretamente aqui das ruas de São Paulo. Beatriz Manfredini para falar de eleições que estão se aproximando, 4 dias faltando. As campanhas de Ricardo Nunes e de Guilherme Boulos estão se movimentando, estão se articulando, mas se veem frustradas com seus padrinhos políticos. E é sobre isso que a Bia vai contar mais detalhes para a gente. Lívia, a reta final, desses dois candidatos, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, ao lado dos padrinhos políticos, não saiu assim exatamente como o esperado por eles. Eu começo falando de Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, que acabou de ter agora, não faz nem 20 minutos, a live que tinha marcada para hoje, às 8 horas da noite, com o presidente Lula, cancelada. O que acontece, é que já tinha uma falta sendo sentida do presidente Lula nas agendas de Guilherme Boulos nas últimas semanas, A campanha de Boulos esperava uma presença maior de Lula nessa reta final. No sábado passado, era para Lula estar aqui na capital paulista em pelo menos um evento ao lado de Guilherme Boulos. O presidente acabou cancelando a agenda e foi para o México acompanhar a posse do novo governo. E aí, justamente por conta de não ter comparecido a essa agenda da semana passada e só ter estado aqui na capital paulista com Boulos em um único dia desde o início da campanha, no dia 16 de agosto, eles marcaram uma live, uma transmissão ao vivo nas redes sociais para hoje à noite. A ideia era um bate-papo entre os dois para reforçar o apoio de Lula a Boulos, porque Boulos está de olho nos votos de mais baixa renda, nos votos da periferia, que atualmente estão mais ali para o lado de Ricardo Nunes. Acontece que Lula teve um problema, com a aeronave que o trazia de volta para o Brasil. A aeronave ficou rondando ali a cidade do México por mais de 5 horas, precisou voltar ao aeroporto para depois, numa aeronave reserva, o presidente vir aqui para o Brasil. E Lula deve pousar aqui no Brasil com a comitiva só por volta das 9 horas da manhã de hoje. Então, veio um comunicado aí da equipe de Boulos dizendo que a live foi cancelada. Não há, por enquanto, pelo menos de acordo com as informações que eu tenho, essa possibilidade de remarcação. Para amanhã, quinta-feira, Boulos deve permanecer sem agendas, porque vai se preparar para o último debate antes do primeiro turno. E o próprio comunicado já diz o seguinte, que Lula estará com Boulos no dia 5 de outubro, sábado, na Avenida Paulista, no último ato aí dos dois, esse sim que está confirmado. Esses momentos aí antes do primeiro turno são muito importantes, tanto para Guilherme Boulos quanto para Ricardo Nunes, porque a partir de sexta-feira e até domingo não tem mais propaganda eleitoral na TV. Então as campanhas de Nunes e Boulos têm receio do crescimento de Pablo Marçal nesse meio, ele que tem a internet aí como trunfo oficial e que está aparecendo numa alta nas últimas pesquisas, e nas pesquisas internas da campanha também estão apontando uma alta, um crescimento de Marçal. E assim como Boulos ficou frustrado com esse cancelamento de agenda e espera Lula agora só para o próximo sábado, Ricardo Nunes não deve ter a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro também nesta reta final de campanha. Hoje mesmo, Bolsonaro vai para o Rio de Janeiro, vai fazer algumas passagens aí por cidades do Rio, depois na sexta-feira chega à capital carioca e por lá fica até domingo, Membros aí, aliados de Bolsonaro, disseram para mim que a chance é zero dele comparecer a algum evento ao lado de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes deve ter aí no próximo sábado, um dia antes do primeiro turno, uma agenda extensa de caminhadas ao lado de Tarcísio de Freitas, o governador do estado, que acabou se tornando o cabo eleitoral dele. Deve focar aí nos próximos dias, principalmente na Zona Leste, em que ele tem uma alta aprovação e tem chance de melhorar, de aumentar essa aprovação, e no público feminino. Ontem, Tarcísio de Freitas se encontrou em Guarulhos com o Bolsonaro para pedir aí para Bolsonaro participar mais ativamente novamente dessa campanha de Ricardo Nunes, gravar vídeos. Bolsonaro estava aqui na região metropolitana, mas a participação, se ocorrer, deve ser remota mesmo. Pessoalmente, não devemos ter, assim como outras tentativas frustradas aí da participação de Bolsonaro durante a campanha de Nunes, como aquela gravação de propaganda eleitoral para a TV no Campo de Marte, no CEAGESP, que foi falada várias vezes e acabou nunca acontecendo, Lívia. Muito obrigada, viu, Beatriz Manfredini, pelas informações. Daqui a pouco a Bia volta com mais informações e notícias relacionadas às eleições. Claro que a gente vai ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo. Amanda, as campanhas de Nunes e Boulos estão
frustradas, digamos assim, em relação à baixa participação dos padrinhos políticos. Mas será que teria feito muita diferença? O que você acha? Olívia, eu acho que faria diferença, sim, para Nunes nessa reta final, a presença de Bolsonaro. Você sabe que eu estava conversando justamente sobre isso ontem à noite, voltando para casa, depois do trabalho, com um alto assessor ali da campanha de Ricardo Nunes, questionando justamente, poxa, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai aparecer, não tem chance de participar de alguma agenda ou gravar alguma peça de propaganda? E o que essa pessoa me respondeu foi que, sim, que isso estava sendo construído e que eles estavam conversando e que seria mais provável uma gravação do que uma agenda pessoal, até porque o presidente já tem toda essa série de viagens aí programadas, como a Bia nos relatou. E aí depois eu fui procurar um assessor próximo a Jair Bolsonaro e ele me respondeu que não, que não tem essa possibilidade, que o presidente não vai participar porque já tem outros compromissos prévios agendados. Então, quer dizer, fica claro que o Bolsonaro não quer entrar de cabeça na campanha de Nunes porque tem receio do que pode sair das urnas, porque o Pablo Marçal, como a gente vem assistindo aí pelas últimas pesquisas, continua vivo, é resiliente, tem uma parte importante do voto bolsonarista e evangélico, e o Bolsonaro não quer se indispor com os seus eleitores. E, por outro lado, Lula também não vem fazendo grande esforço para a campanha de Guilherme Boulos. Ele teve aqui no início, participou de algumas agendas, fez algumas gravações pontuais. Aliás, ele não vem participando intensamente da campanha de nenhum aliado ao redor do Brasil. A de Boulos foi a que ele participou mais, apesar de ser o candidato do PSOL e não oficialmente do PT. Claro que conta com o apoio do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente está, sim, com esses aliados abandonados na última hora. Você tem um empate triplo, não se sabe o que pode acontecer. E aí é o seguinte, a abstenção, se tiver abstenção, isso prejudica principalmente Boulos e Nunes, porque se dá principalmente no eleitorado mais pobre. Se houver um voto de contágio, isso pode ajudar Boulos e Marçal, e a rejeição prejudica Marçal. Tem notícia boa e notícia ruim para os três. O papel dos padrinhos políticos é diferente na campanha de Boulos e de Nunes. Na campanha de Boulos, ele é um candidato que tem o PT na vice, que é um cenário, se não me engano, inédito para o PT em São Paulo, que normalmente lança seu candidato próprio, e em razão do compromisso assumido em 2022, em que Guilherme Boulos abriu mão da sua candidatura a presidente da República para apoiar Lula. A compensação que ele recebe agora é justamente esse apoio do PT. Então, Lula, ele tem a pressão do PT, que no fundo não quer que Boulos se consolide como uma nova liderança da esquerda e ameace a sucessão de Lula dentro do próprio PT, e essa perspectiva de que Boulos terá dificuldade de ganhar as eleições, maior dificuldade do que estava previsto inicialmente. Do lado de Ricardo Nunes, este apoio de Bolsonaro, na verdade, para Nunes, ele é muito mais útil se o ex-presidente estivesse se firmando contra Pablo Marçal. Só que isso não aconteceu. Há uma insegurança do ex-presidente Jair Bolsonaro e se colocar de forma contrária, evidente, confrontando Pablo Marçal, porque ele tem receio do que sairá de resultado dessa eleição e da real influência de Pablo Marçal no eleitorado da direita. Então, Nunes conta com o principal cabo eleitoral dessas eleições, que é o governador Tarcísio de Freitas. Esse, sim, está fazendo campanha de peito aberto pelo atual prefeito nessa campanha de reeleição e, se Ricardo Nunes chegar ao segundo turno e vencer essas eleições, deverá isso à atuação do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.